Vamos analisar hoje um posicionamento astrológico radical, que tanto pode levar ao ápice da força, da coragem e da cura, como também aos mais baixos reinos da agressividade, da maldade e dos complexos, tá bom? Tudo lógico, dependendo do uso que se dê a essas energias. Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, aos bichos de vocês, aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando os dois recados de praxe, gente, que eu sempre dou no começo, né? O primeiro é sobre os meus atendimentos, tá? Eu já estou com a agenda para a segunda metade de outubro e de novembro aberta, né? A primeira metade de outubro ela já está tomada, tá? Então, se você tiver a fim de marcar uma consulta para ter vislumbres do autoconhecimento à luz da astrologia, eu estou aí à disposição, ok? Eu fiz uma mudança, tá? A sessão agora é de 2 horas, tá? Porque realmente eu vi que as pessoas gostam de conversar, gostam de perguntar, gostam de falar de si, gostam de trazer seus conteúdos, tá? 1 hora só é muito pouco, né? E as consultas são gravadas e depois disponibilizadas para a pessoa baixar, tá bom? E o segundo, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal e sabe que o vídeo vai ser bom, que já deixa um like aí na confiança, tá bom? Isso ajuda o canal porque uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o conteúdo e o vídeo são relevantes, ok? Mas vamos falar do planeta Plutão quando posicionado na 8ª casa, tá? É um posicionamento complexo, né, que pode levar a extremos, né, como eu sugeri aí no título do vídeo, né? Mas antes vamos analisar o que seria a 8ª casa, né? O que a 8ª casa significa no nosso mapa. As casas que correspondem aos signos do elemento água, né, que também são chamadas de triplicidade da alma, elas são casas de entendimento muito complexo, porque tratam de coisas que são intangíveis, tá? De coisas que não são palpáveis. Elas falam de subjetividade, elas falam de inconsciente, falam do psicológico, falam da nossa segurança emocional, falam da espiritualidade, como no caso da casa 12, da sexualidade, da mortalidade, entre outras coisas, tá? É muito difícil, às vezes, até para astrólogos assim mais experimentados, versarem sobre essas casas, porque elas falam das coisas que nem sempre há palavras para descrever. No caso específico da 8ª casa, ela até tem uma descrição mais prosaica, quando se fala do dinheiro dos outros, né? O dinheiro do cônjuge, o dinheiro dos sócios, né? Ou então fala também do apoio dos outros, né? Alguns livros dizem que um político precisa ter uma 8ª casa forte para receber apoio dos outros, né? E por aí vai, tá? Ela também fala de dinheiro recebido de heranças, né? Porque heranças são bem que vêm dos mortos, né? Então fala da 8ª casa, que é uma casa que fala da morte, né? Fala também de aposentadoria, seguros, tributos e por aí vai, tá? Tudo que é relacionado com o dinheiro que você ganha ou gasta, que vem não daquilo que você vende ou troca com base nos seus dons, porque isso aí é a 2ª casa, mas sim das relações que você estabelece com os outros. Lembrando que a 8ª casa ela é a 2ª a partir da 7ª. Né? Quer dizer, o dinheiro dos outros, o dom dos outros, né? O bem dos outros. Okay? Mas ela tem significados muito mais profundos do que isso. Né? Ela é uma casa de água. Né? A gente pode esquecer disso. Né? Então, se você pegar aí um astrólogo que vai interpretar a 8ª casa só dessa maneira prosaica, né? De dinheiro dos outros, os bens dos outros, etc., é mais fácil e barato consultar o chat GPT, tá? Você não precisa de um astrólogo para saber isso. Está em qualquer lugar, em qualquer site, às vezes em qualquer livro, tá? Aliás, qualquer casa do zodíaco tem significados mais profundos que a mera casca apresentada em sites e livros, mas mais ainda as casas de água, tá bom? Eu vou tentar fazer uma breve descrição da 8ª casa, tá? Mas ela vai ser incompleta porque ela é por demais complexa, né? Lembrem que ela é associada ao signo de Escorpião. E esse signo nada tem de raso, nada tem de prosaico, nada tem de simples. Né?
Primeiro porque ela é uma casa de poder, né? Mas poder no sentido amplo do termo. Ela tanto fala do poder de regeneração, do poder de transformação, né, que nós temos, como também o valor que nós damos ao poder. Vamos pegar o exemplo, o mapa do vídeo anterior a este, que é o mapa do ditador português Oliveira Salazar. A sede que ele tinha pelo poder e a capacidade que ele teve de ficar anos a fio no poder, isso não seria possível se ele não tivesse a capacidade de se transformar e de se regenerar naqueles anos todos. Né? Foram 40 anos. Ele só saiu porque se acidentou e ficou inválido. Né? Então sabe-se lá por mais quantos anos aquele homem ia ficar ali. Né? O Salazar tinha uma oitava casa muito forte, tá? E eu duvido que ele se deixaria pegar pela tal Revolução dos Cravos. Né? Talvez ele farejasse o perigo com antecedência e tomasse suas providências, tá? Que é outra característica do escorpião, é outra característica da oitava casa. Né? Aquela coisa do instinto de sobrevivência, de forma de estar sempre um passo adiante. Tá? E nisso tem a manipulação, o controle, a necessidade de manipulação e controle, de novo, características escorpianas. Né? Ele não teria ficado 40 anos no poder se não tivesse uma grande capacidade de controlar e manipular os outros. E é um poder silencioso, é um poder misterioso, discreto. Não é aquele poder marciano, agressivo, guerreiro, né? Nem é o poder leonino, aquele poder espalhafatoso. Tal. É o poder discreto, nas sombras, escondidos, mas nem por isso menos poderoso. Tá? Nem sempre se percebe o poder que uma pessoa com uma oitava casa forte tem. É a casa do mundo dos mortos, né? Então ela rege o espiritismo, que é diferente da espiritualidade, que espiritualidade é casa 12. Né? Estou falando de espiritismo, de contato com os mortos, de mediunidade ou de paranormalidade. Né? Quem tem uma casa 8 forte, principalmente se os planetas transaturninos estiverem lá, tem que tomar cuidado e disciplinar esse lado, né? Pois pode se tornar uma antena psíquica do mundo dos mortos. E nem sempre tem coisa boa que vem de lá, tá? Depende muito da vibração que você atua. E até a vibração atrai, né? Um exemplo disso é esse sujeito aqui do lado, né? Plutão e Netuno na oitava casa. Vai saber que tipo de influência esse diabo estava sujeito, não é verdade? É uma casa que fala da morte, tá? Não só a morte física, mas todas aquelas mortes às quais estamos sujeitos durante a vida. Morte de profissão, morte de amizade, morte de relacionamentos, tal. E como a toda morte, ela é oriunda de algum tipo de crise. Tá? Então, ela também é uma casa que fala das crises que nos levam a essas mortes, tá? E as transformações na vida. Algumas crises são muito dolorosas, tá? Mas que se a pessoa tiver esse lado da transformação muito forte no mapa, ela pode pegar essa crise e fazer uma transformação muito grande na vida dela. Né? E fala da sexualidade. Né? E sobre esse tema eu vou colocar um trecho do livro As 12 Casas, do Howard Sasportas, onde ele descreve o sexo na oitava casa. Tá? Me acompanhem. A oitava casa está naturalmente associada a Plutão e Escorpião, sendo também rotulada como a casa do sexo, da regeneração e da morte. No mito, a virginal Perséfone é raptada para o submundo por Plutão, o deus da morte. Ela se casa com ele neste lugar e retorna ao mundo muito mudada. Não mais uma garotinha, mas uma mulher. Relacionar-se profundamente com outra pessoa ocasiona uma espécie de morte, o deixar-se ir e romper as barreiras do nosso ego e da nossa identidade arraigada. Morremos como eu isolado e renascemos como nós. Da mesma forma que Perséfone, através do relacionamento somos mergulhados no mundo dos outros. No sexo e na intimidade, expomos e partilhamos parte de nós que normalmente ficam escondidas. O sexo pode ser considerado apenas como um relaxamento que nos faz sentir bem temporariamente. Ou, através do ato sexual, podemos viver uma espécie de autotranscendência, a união com outro self. No mais elevado êxtase, esquecemos de nós mesmos e nos abandonamos para nos fundir com o outro. Os elisabetanos, que é o pessoal da época da Rainha Elizabeth I, né, referiam-se ao orgasmo como uma pequena morte. Muito de nossa natureza sexual é mostrada pelos posicionamentos da oitava casa. Podem observar que ele relata o sexo como uma transformação.
De novo, vai aqui uma advertência, tá? O mito de Perséfone, o nome já diz, ele é apenas um mito, tá? Com significados simbólicos. Não é para ser tomado e entendido de forma literal, nem muito menos é apologia ao rapto de mulheres, nem à cultura do estupro, tá? Parece desnecessário fazer esse tipo de advertência, mas nesses tempos aí babacas e politiqueiros que a gente vive, tem gente que pode entender errado, tá? E como falamos de sexo, temos que lembrar que a oitava casa fala daquelas heranças ancestrais e primitivas que todos nós herdamos, tá? E que também são simbolizadas pelo signo de Escorpião, né? A raiva, a agressividade, a avareza, a inveja, o ciúme, o desejo de poder e controle, né? Tudo isso são forças instintivas dentro de nós e que nós devemos tentar não apenas reprimir, reprimir muito menos, é pior ainda, né? Mas ao invés disso, transformar em coisas úteis, transformar em coisas produtivas, tá? Assista o meu vídeo aqui nesse canal sobre o oitavo trabalho de Hércules e o signo de Escorpião, que ele entra mais em detalhes sobre isso. Mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque eu sei que vídeo longo vocês não assistem muito, vamos falar de Plutão na oitava casa, que é o tema desse vídeo, né? E por que eu escolhi esse tema? Porque há todo um mito e toda uma lenda em relação a Plutão nessa casa, muito por conta desse moço aí do lado, né? Mas a grande parte das pessoas com esse posicionamento que eu já encontrei são pessoas maravilhosas, né? Algumas até mesmo tímidas, né? De forma que é bom que a gente desmistifique algumas coisas, não é verdade? Para começar, tá, ok, Hitler tinha esse posicionamento, tá? Mas Charles de Gaulle também tinha, e também tinha Plutão e Netuno nessa casa. Leonardo da Vinci também tinha Plutão nessa casa. Galileu Galilei também tinha. Winston Churchill também tinha Plutão da oitava para a nona casa. Charles de Gaulle foi um herói da França, Churchill foi um grande herói para a Inglaterra, e os outros dois foram gênios, sábios, inventores. De onde vem esse estereótipo, né? A questão é que Plutão, como eu já falei várias vezes aqui no canal, ele radicaliza tudo que toca, né? Ele leva a extremos e muitas vezes puxa aquilo que está ali para fora, né? Lembra do vulcão, né? O vulcão expelindo aquela lava que está dentro dele fervilhando. E Plutão na oitava casa, ele está na própria casa dele, né? Então ele vai radicalizar os assuntos da oitava casa, que são os assuntos dele, né? Sexo, controle, sede de poder, agressividade reprimida, agressividade às vezes controlada, que pode vir a explodir numa raiva, tá? A questão é o que se faz com isso, né? Leonardo da Vinci, Churchill, De Gaulle, Galileu pegaram essa energia e transformaram em obra de arte, transformaram em descobrimento científico, em força para enfrentar dificuldades, em força para enfrentar o inimigo, né, como foram os casos de Churchill e De Gaulle, que resistiram bravamente ao nazismo. Então essa força de Plutão, quando transformada em algo útil, ela é capaz de grandes realizações, de grandes posicionamentos, de grande poder transformador, de grande poder regenerador e até mesmo poder de cura, né? Eu já vi em Plutão na oitava casa no mapa de fisioterapeutas, de pessoas que curam as outras de alguma maneira, né? Seja através de alguma técnica, de alguma terapia, principalmente se a sexta casa estiver envolvida em sextil, tá? Aliás, eu tenho visto nos mapas de algumas pessoas que são assim fisioterapeutas, terapeutas, pessoas que ajudam assim a curar e a transformar os outros de alguma maneira. Eu tenho visto uma configuração chamada pequeno triângulo, ou então também chamada de cabeça de barrilete, envolvendo as casas 6, as casas 10 e a casa 8, tá? O pequeno triângulo é uma combinação muito favorável, que ela envolve um trígono e dois sextos, tá? Então eu peguei esse exemplo aqui, que vai acontecer no dia 15 de novembro de 2023, às 20h15, tá? Fui jogando no programa até achar, né, essa configuração, para não precisar usar o mapa de ninguém, tá? E aí você tem aqui, ó, você tem um trígono envolvendo as casas 6 e 10, tá? E dois sextos, aqui, ó, envolvendo a casa 8. Tá? O trígono entre as casas 6 e 10 sempre fala de algum talento profissional que a pessoa tenha. Entendeu? As casas 6 e 10 elas estão muito relacionadas, porque uma é casa de trabalho e outra é casa de profissão.
Entendeu? Elas, muitas vezes um trânsito numa delas é igual ao trânsito, mostra muitas coisas parecidas com o trânsito na outra. Então, o trânsito na 6 muitas vezes mostra condições muito parecidas ou situações muito parecidas com o trânsito na 10, tá? E trígono entre elas é indicação de algum talento profissional, alguma coisa que a pessoa sabe fazer muito bem, ou características que a pessoa consegue desenvolver muito bem profissionalmente ou no seu trabalho. Tá? E quando tem essa configuração aqui, significa que esse talento deságua aqui na casa 8 como ponto focal. Né? O planeta na casa 8 é o ponto focal desse talento. Tá? E nos casos que eu peguei de fisioterapeutas, terapeutas, quem está envolvido justamente é Plutão. Né? Naquela coisa de Plutão curar, naquela coisa de Plutão transformar. Mas eu também já vi Júpiter, já vi Urano, tá? E etc. Agora, se a pessoa tiver essas forças vulcânicas dentro de si e lhes der livre vazão, né? Exercendo o poder destruidor, ou pior ainda, resolver reprimir e controlar sem exercer nenhum tipo de poder transformador sobre essas forças, lembrando que controle é algo plutoniano, né? Controlar e reprimir é algo plutoniano, pode ser que a pessoa vire uma panela de pressão que de forma que, se dotada, ela vai explodir. Ela vai fazer aquelas forças explodirem sem controle, como é o caso de um vulcão. Hitler foi um triste exemplo disso, mas o Howard Sasporta cita o exemplo de 2 assassinos em série. Né? Um deles era o John Gacy, né? John Gacy, uma coisa assim, conhecido como palhaço assassino, porque ele se fantasiava de palhaço para alegrar as crianças em trabalho de caridade, mas que às escondidas ele matava e se viciava adolescentes e jovens. E o outro foi um tal de Albert Dyer, ou Albert Dyer, uma coisa assim, que era um guarda de trânsito tido como boa praça, amigo de todo mundo, mas que ele estuprou e matou 3 garotinhas ali das redondezas onde ele estava, onde ele vivia. Isso não significa, como diz o Howard Sasportas, que quem tem Plutão na 8ª casa ou será um Leonardo da Vinci, ou será um Churchill, ou um tarado. Tá? Aqui a gente usou exemplos extremos. Tá? Simplesmente mostra os extremos da força que quem tem Plutão na 8ª casa pode lidar, e que se ele trazer essas forças para a consciência e trabalhar com elas, no final surgirá uma joia, como surgiu para Hércules depois de ele ter matado a Hidra. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse e compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Tá? Hoje o vídeo foi mais curto, porque eu tenho colocado muita biografia e tal, e as biografias acabam ficando longas porque eu tenho que fazer uma apresentação do biografado que muita gente não conhece. Então hoje eu resolvi fazer algo mais curto, né? Com menos tempo, tá? Mas não esqueça também de deixar seu comentário caso você queira, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Tenham uma boa semana e cuidem-se, tá bom? Tchau!